Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Hello! Vamos para mais uma aula de inglês com a turma do 7º ano. O tema da nossa aula de hoje, presente contínuo, Teacher Laura Santana. Então, na nossa aula anterior, nós verificamos como é que ocorre o tempo presente contínuo. Aqui, então, nós temos duas pessoas conversando. Essa menininha disse, hello, e a outra respondeu, hello. Are you watching TV? Você está assistindo TV? Ela respondeu, no. I am not watching TV. Então, nesta aula de hoje, nós iremos observar as frases na forma negativa com o tempo presente contínuo. Então, percebam que essa garotinha respondeu, no, I am not watching TV. Não, eu não estou assistindo TV. Vamos lá, então? Observe a imagem. Olha a frase. I am not studying now. Eu não estou estudando agora. Não está mesmo, não é verdade? O que ela está fazendo? Ouvindo música. A frase na forma negativa do tempo presente contínuo sempre precisará aparecer a palavra de negação not. Então percebam, eu tenho o sujeito, o verbo be, que é o meu auxiliar, a palavra de negação, o verbo que eu estou indicando a ação nesse tempo em progresso, com a terminação ing, ok? Novamente, sujeito, verbo be, palavra de negação, verbo com a terminação ing. O que temos aqui? Olha a frase. You are not reading a book. Você não está lendo um livro. Você não está lendo um livro? O que você está fazendo? Isso mesmo. Observe, sujeito, verbo be, palavra de negação, verbo principal com a terminação ing, ok? Imagem. He is not playing now. Ele não está brincando agora. Não está mesmo, não é verdade? Sujeito, verbo be, palavra de negação, verbo indicando o tempo em progresso com a terminação ing. Imagem. She is not listening to music. Ela não está ouvindo música. Sujeito, verbo be, palavra de negação, verbo principal com a terminação ing. O que nós temos aqui? Olha a frase. We are not watching TV. Nós não estamos assistindo TV. You are not playing now. Vocês não estão brincando agora. Vocês estão estudando. Frase. They are not play Free Fire. O que eles estão fazendo? Assistindo televisão. Nossa frase na forma negativa, com o tempo presente contínuo. Sujeito, verbo be, palavra de negação, verbo indicando ação em progresso com a terminação ing, ok? Como nós vimos na nossa aula anterior, nós verificamos que para colocar o verbo no tempo presente contínuo, é necessário colocar a terminação ing, estão lembrados? E na nossa aula de hoje, nós observamos as frases na forma negativa do tempo presente contínuo. Então, primeiro apareceu o sujeito, como eu fiz um destaque para vocês, o verbo be,
a palavra de negação, o verbo indicando a ação em progresso com a terminação ing. Aqui nesse cantinho, eu coloquei as frases na forma afirmativa para vocês se recordarem da nossa aula anterior, onde nós tínhamos primeiro o sujeito, o verbo be, que é o meu auxiliar, e a ação do tempo que está em progresso com a terminação ing. Então, eu tenho aqui, I am walking, eu estou caminhando. Aqui na forma negativa, I am not walking, eu não estou caminhando. Coloquei aqui todas as pessoas do verbo, né, todos os sujeitos na forma singular e os sujeitos na forma do plural. Então, como seria o tempo presente contínuo na sua forma interrogativa? Vamos voltar, então, lá no primeiro quadradinho, lá no primeiro balãozinho. Lá no início da nossa aula, então, tinha duas menininhas conversando. E essa menininha, curiosa, fez a pergunta. Percebam, ela fez a pergunta usando o tempo presente contínuo. Então, nós temos o verbo to be, depois o sujeito, o verbo principal com a terminação ing. E ao final, por ser uma interrogativa, é necessário colocar o ponto de interrogação, não se esqueçam. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês as frases afirmativas, negativas e aqui, nesse cantinho, as frases, então, na sua forma interrogativa no tempo presente contínuo. Mais uma vez, preciso colocar primeiro à frente o verbo to be, depois o sujeito e posteriormente o verbo com a terminação ing. Como é uma interrogativa, é necessário colocar o ponto de interrogação como está aqui. Nesta frase aqui, are you walking? Você está caminhando? Observem, todas as pessoas do sujeito, certo? Cada um com seu verbo to be à frente. Lembre-se que cada pessoa verbal, né, cada pessoa do discurso, é necessário colocar a representação do seu verbo to be, ok? Aqui nesse cantinho mais à direita, eu coloquei exemplo de vários verbos para vocês observarem, que é somente colocar a terminação ing no verbo para eu indicar que está no tempo presente contínuo, ok? Então, eu tenho aqui o verbo do, coloquei a terminação ing, ficou doing. Eu circulei esses dois verbos aqui, que é o verbo viver e o verbo ter, live e have. Por que eu destaquei esses dois verbos? Porque todas as vezes que nós tivermos um verbo que terminar com a vogal E, é necessário que você retire a vogal E e acrescente o ing. Então, não tem que colocar a vogal E para conjugar no tempo presente contínuo. Então, eu tenho aqui o verbo viver, live, ficou living. Tem o verbo ter, have, ficou having. Que é o mesmo que ocorre com o verbo amar, love. Você vai precisar retirar a vogal E e acrescentar ing, fica love, ok? Aqui abaixo, mais ao meio, eu coloquei mais dois verbos para chamar a sua atenção, que é o verbo parar, o verbo stop, e o verbo correr. Esses dois verbos, eu tenho o caso do meu verbo monossilábico, formado apenas por um monossílabo, e tem o caso do verbo tônico, né? Então, esses dois casos, quando houver monossilábico e tônico, eu tenho, então, a regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante. Todas as vezes, então, que nós tivermos um verbo monossilábico, nós vamos lembrar do nosso sanduíche vocálico. Isso mesmo. Consoante, vogal, consoante, sanduíche vocálico. O que vai acontecer quando nós tivermos esse tipo de verbos? Você precisará repetir a última consoante. Então, nós temos aqui o verbo parar, stop. Eu repeti a última consoante, ficou stopping. E eu tenho aqui o verbo correr.
percebo que a última consoante é N, então eu tive que repetir a última consoante, ok? Aqui abaixo eu circulei mais dois verbos, que é o verbo mentir e o verbo morrer. Nos casos que eu tiver o verbo terminado com essas duas vogais, I e E, o que vocês irão fazer? Retirar as duas vogais e substituir por uma consoante, que é a consoante Y, ok? Então, eu tenho aqui o verbo mentir, lie, retirei as duas vogais, o I e o E, acrescentei a consoante Y e ficou line. Eu tenho aqui o verbo morrer, retirei as duas vogais I e E, acrescentei a consoante Y e posteriormente a terminação ING. Die ficou dining, ok? Para a gente relembrar mais uma vez a nossa frase na forma afirmativa, eu coloquei aqui para vocês com essa imagem. You are washing your hands. Vocês estão lavando suas mãos. Espero que todos estejam lavando as mãos de maneira correta, ok? E antes de terminar a nossa aula de hoje, vamos para o nosso recadinho. Lave bem as mãos, como disse anteriormente, de forma correta. Fique em casa, não saia. Mas se você precisar sair, use máscaras, ok? Bye, bye! Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.